Fala pessoal, bem-vindos a mais uma aula de Lei de Responsabilidade Fiscal. Essa é a nossa aula número 7, ok? Bom, para quem não me conhece, está assistindo pela primeira vez porque achou o vídeo no YouTube, meu nome é Cristiano Silva, estou deixando aí para vocês meu e-mail, cristianoconcursos@gmail.com, meu canal do YouTube, youtube.com/cristianoconcursos e meu site, vencendoconcursos.com.br, ok? Bom, galera, é o seguinte, nessa aula nós vamos falar sobre as despesas com pessoal, ok? Qual é o custo, qual é o percentual que cada ente federado precisa ter, na verdade, com despesas de pessoal. É isso que nós vamos ver nessa aula 7. Bom, o artigo 18, ele é bem importante para nós e nós vamos ler junto e procurar entender o que ele diz. Bom, o artigo 18 diz assim: para os efeitos desta lei complementar, entende-se como despesa total com pessoal o somatório dos gastos do ente da federação com os ativos, os inativos, os pensionistas, relativos também a mandatos eletivos, cargos, funções ou empregos civis, militares e de membros de poder, com quaisquer espécies remuneratórias, tais como vencimentos, vantagens fixas e variáveis, subsídios, proventos da aposentadoria, reformas e pensões, inclusive adicionais, como gratificações, horas extras, vantagens pessoais de qualquer natureza, bem como encargos sociais e contribuições recolhidas pelo ente às entidades da Previdência. De novo, só para você, compreender. A lei, ela traz para nós um conceito de quê? Um conceito de despesa total com pessoal. É isso que ela traz de informação para nós, ok? Que é a despesa total com pessoal. E a despesa total com o pessoal é o somatório. É o somatório, na verdade, de quê? De várias despesas que a administração pública vai ter no caso, o ente da federação. Por exemplo, vai ter despesa com os ativos, ou seja, as pessoas que estão trabalhando, né? As pessoas que estão na ativa, os inativos, ok? Que de uma certa forma não estão trabalhando, os pensionistas aqui, aposentados no caso, né? Os pensionistas, os que têm direito à pensão, os relativos a mandatos eletivos, né? Então, cargos políticos, ou cargos, funções ou empregos civis, militares, não importa, membros de poder, tá bom? Com quaisquer espécies remuneratórias, ou seja, com qualquer forma aí de remuneração. Deixa eu só mudar a cor aqui para ficar melhor para você. Fica mais visível. Quanto mais visível, melhor. Então, aí ele, inclusive, fala tais como, ou seja, esse tais como são exemplos aí de espécies remuneratórias, tá? Olha só, vencimentos, vantagens fixas e variáveis, subsídios, proventos da aposentadoria, reformas e pensões, inclusive adicionais. Aí cita aqui, ó, gratificações, horas extras, vantagens pessoais de qualquer natureza e até mesmo os encargos sociais. Tudo isso é considerado o quê? Despesa total com o pessoal. Creio eu que não precisa anotar aqui, já ficou claro para você. Despesa total com o pessoal, ativos, inativos, pensionistas, mandatos eletivos, né, cargos políticos, cargos, funções, empregos civis ou militares e membros do poder. Que despesa é essa? Quaisquer espécies remuneratórias, vencimentos, subsídios, vantagens fixas e variáveis, proventos de aposentadoria, reformas e pensões e qualquer outro tipo de adicional, como gratificações, horas extras e encargos sociais, tudo bem? Tudo isso é considerado despesa total com pessoal. Bom, legal. O parágrafo 1º diz que os valores dos contratos de terceirização de mão de obra que se referem à substituição de servidores e empregados públicos serão contabilizados como outras despesas de pessoal. Então, peraí, galera, deixa eu só anotar aqui algo que eu entendo ser importante para vocês, que é o seguinte. Ele diz que despesas com mão de obra, ou seja, terceirização, tá bom? Vão ser contabilizadas como outras despesas de pessoal. Então, é preciso você entender algo a respeito das despesas. O que acontece? Nós temos as chamadas despesas correntes, tá bom? Despesas
correntes. Despesas correntes são despesas de custeio do dia a dia, do cotidiano, ok? E as despesas correntes, elas são classificadas como despesas de pessoal. Despesas de pessoal. Então, essas despesas de pessoal, você vai ter aí a folha de pagamento, os encargos sociais e assim por diante. E aí, na hora de você, na verdade, codificar isso, dar um código e dar um nome para aquela despesa, porque precisa ser específica, precisa ser detalhada, é a ideia do princípio da especificação ou especialização. A despesa com pessoal terceirizado de mão de obra, que vai substituir servidores e empregados públicos, né? Lá na hora da contabilidade, na contabilidade pública, vai ser chamada de outras despesas de pessoal. É uma forma de fazer o quê? Uma forma de você detalhar um pouco mais e diferenciar as despesas com pessoal, que são os ativos, inativos, pensionistas, mandatos eletivos, né? Cargos, funções ou empregos civis ou militares, das despesas com pessoal de terceirização. Ok? Então vamos caminhar. O parágrafo 2º diz assim: a despesa total com o pessoal será apurada somando-se a realizada no mês em referência com as dos 11 imediatamente anteriores, adotando o seu regime de competência. Então veja, pessoal, olha só que interessante isso aqui também. Opa, deixa eu só voltar aqui, isso. Vamos ver algo que é interessante, né? Ele diz o seguinte, que a despesa total com o pessoal, ela vai ser apurada de que maneira? Vai somar a realizada no mês em referência, tá? Então vamos pôr o mês de fevereiro, vamos imaginar aqui a situação, tá? Mês de fevereiro, vai ser somar o mês em referência com os 12 e 11 imediatamente anteriores. Então, por exemplo, vamos imaginar a situação hipotética, nós estamos em fevereiro. Então, vai somar junto janeiro, dezembro, novembro e assim por diante. Ou seja, os 11 meses, né, imediatamente anteriores. Tudo bem? Vamos lá, galera. O artigo 19 ele é super importante para nós, porque ele, na verdade, ele vai falar e informar qual é o percentual que cada ente da federação pode ter com despesa total com o pessoal, né? Então diz assim, ó, artigo 19. Para os fins do disposto no caput do artigo 169 da Constituição Federal, a despesa, olha só, a despesa total com o pessoal em cada período de apuração e em cada ente da federação não poderá exceder os percentuais da receita corrente líquida. Você se lembra o que é receita corrente líquida? Nós conceituamos ou na aula 1 ou na aula 2. Receita corrente líquida é o somatório da receita tributária, da receita de contribuições, das receitas agropecuárias, receitas industriais, receitas de serviços, tudo bem? Outras receitas correntes. Posso até ter esquecido alguma, mas são essas aí. Bom, elas são discriminadas da seguinte maneira. Olha só, a despesa total e o percentual para cada ente da federação vai ficar da seguinte forma. A União ela poderá ter uma despesa total com o pessoal de 50%, até 50%. Os estados, 60%. E os municípios, 60%. Então a gente percebe logo de cara que os estados e os municípios eles podem ter uma despesa um pouquinho maior, somando toda a receita corrente líquida, é claro. E a União fica com 50%. Tudo bem? Vamos lá. Parágrafo 1º diz assim: na verificação do atendimento dos limites definidos neste artigo, olha, coloquei já até em outra cor aqui, letra maiúscula, para lembrar para você, não serão computadas as despesas. Vamos ver. As despesas de indenização por demissão de servidores ou empregados. Então, elas não serão computadas com aquele limite que nós falamos. Vamos imaginar. A União tem 50%, correto? Mas indenização por demissão não conta, não vai fazer parte desse 50%, ok? Também não faz parte as relativas a incentivos de demissão voluntária. Também não serão computadas essas despesas no limite
que o ente da federação tem. Também as derivadas de aplicação do inciso 2 do parágrafo 6º do artigo 57 da Constituição Federal, está aí aparecendo para você, e também as decorrentes de decisão judicial e da competência de período anterior e da apuração que se refere ao parágrafo 2º do artigo 18. E também despesas com pessoal do Distrito Federal e dos estados do Amapá e Roraima, custeadas com recursos transferidos pela União, na forma dos incisos 13 e 14 do artigo 21 da Constituição Federal e também do artigo 31 da Emenda Constitucional número 19. Então, despesas com pessoal com o Distrito Federal, estados do Amapá e de Roraima não vai ser contado nesses limites que foram estabelecidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal, ok? Bom, além disso, olha só, com inativos, ainda que por intermédio de fundo específico, custeada por recursos provenientes, tá bom? E aí, ele fala sobre a arrecadação de contribuições desses segurados e da compensação financeira também, das demais receitas diretamente arrecadadas por fundo vinculado a tal finalidade, ou seja, um fundo, uma reserva, inclusive o produto da alienação de bens, direitos e ativos, bem como o seu superávit financeiro, ou seja, nada disso vai ser computado aí nesses limites, tá? E o parágrafo 2º diz, observado o disposto no inciso 4 do parágrafo 1º, as despesas com pessoal decorrentes de sentenças judiciais serão incluídas no limite do respectivo poder ou órgão. Tudo bem? Legal. Agora veja, você tem um limite com despesa total com pessoal. Você viu lá, União 50%, estados 60% e municípios 60%. Dentro desse percentual, haverá o que? Uma repartição, ou seja, vai ser particionado, tá bom? Então o artigo 20 ele fala sobre isso. A repartição dos limites globais do artigo 19 não poderá exceder os seguintes percentuais. Então você tem lá da União 50% e isso vai ser repartido. De que maneira? Olha lá. Na esfera federal, será de 2,5%, ou seja, 2 inteiros e 5 décimos por cento para o Legislativo. E aí, inclui o Tribunal de Contas da União. Tudo bem? Então, juntamente com o Legislativo, está incluso aí o Tribunal de Contas da União. Então, o Poder Legislativo, ele pode ter um gasto, uma despesa total com pessoal de 2,5%. Já o Judiciário, ele pode ter uma despesa de 6%. E o restante, 40,9%, vai ficar por conta do Executivo, tá bom? 40 inteiros e 9 décimos por cento para o Executivo, destacando-se 3% para as despesas com pessoal decorrentes dos incisos 13 e 14 do artigo 21 da Constituição e 31 da Emenda Constitucional número 19, repartidos de forma proporcional à média das despesas relativas a cada um destes dispositivos em percentual da receita corrente líquida, verificada nos 3 exercícios financeiros imediatamente anteriores ao da publicação desta lei complementar, ok? E o Ministério Público vai ficar com 6 décimos por cento, ou seja, 0,6%, tá certo? Então, esses são as despesas na esfera federal. Agora vamos ver na esfera estadual. Na esfera estadual, você deve se lembrar que os estados podem ter uma despesa total com pessoal de 60% da sua receita corrente líquida. Bom, e aí ele informa para nós que na esfera estadual, o Legislativo terá 3%, e aí inclui o Tribunal de Contas do Estado. Então, o Legislativo fica com 3%, incluindo aí o Tribunal de Contas. Já o Judiciário, ele fica com 6%, e o Executivo fica com 49%. Você vê que o Executivo é sempre a mais, né, pelo número de órgãos e assim por diante. E 2% para o Ministério Público dos Estados. Então, é assim que é feita a repartição na esfera estadual, tá bom? 3% para o Legislativo, incluindo o Tribunal de Contas, 6% para o Judiciário, 49% para o Executivo e 2% para o Ministério Público dos Estados.
Já na esfera municipal, fica da seguinte forma: 6% para o legislativo, e aí inclui o Tribunal de Contas do município, e vale lembrar que no caso só existe, né, em São Paulo e no Rio de Janeiro, e 54% para o executivo. Vale lembrar que na esfera municipal não tem o poder judiciário, ok? No parágrafo 1º, diz assim, ó, nos poderes legislativo e judiciário de cada esfera, os limites serão repartidos entre seus órgãos de forma proporcional à média das despesas com pessoal em percentual da receita corrente líquida verificadas nos 3 exercícios financeiros imediatamente anteriores ao da publicação desta lei complementar. Bem parecido, na verdade, com a ideia da esfera estadual também. Vamos ver? Bom, tem mais algumas informações aqui, né? Para efeito deste artigo, entende-se como órgão o Ministério Público, no Poder Legislativo, no Federal, as respectivas casas e o Tribunal de Contas da União, estadual, a Assembleia Legislativa, aqui casas que ele está se referindo no Federal, é claro, evidentemente, é o Senado e a Câmara dos Deputados Federais, e os Tribunais de Contas, no estadual, a Assembleia Legislativa, Tribunal de Contas também entende-se como órgão. C, o Distrito Federal, a Câmara Legislativa e o Tribunal de Contas do Distrito Federal. E no municipal, a Câmara dos Vereadores e o Tribunal de Contas do município, quando houver. Vamos lá, pessoal, então vamos resolver a primeira questão dessa aula aqui, aula 7. A questão diz assim: a Lei de Responsabilidade Fiscal tornou mais severas as regras para gasto com pessoal. Entretanto, na verificação do atendimento a esses limites, não serão computadas as despesas relativas a... Aí você tem alternativa A, incentivos à demissão voluntária, B, pensionistas, C, mandatos eletivos, D, cargos militares ou E, horas extras. Só lembrando novamente para você, a gente viu aqui muitas regras sobre despesa total com pessoal, né? E ele informou o que é a despesa total com pessoal, qual tipo de gasto que tem e assim por diante. Só que nós percebemos também que ele está, a questãozinha, né, que é que a gente marque uma que não está computada como regra de gasto com pessoal, dentro do limite que cada ente federado tem. Então, logo, o gabarito nosso aqui é a alternativa A, incentivos à demissão voluntária. Não faz parte do rol das despesas, do limite das despesas que foi conceituado na Lei de Responsabilidade Fiscal, ok? Vamos lá, questão número 2, também da Fundação Carlos Chagas. A questão diz assim: a Lei de Responsabilidade Fiscal fixou limites percentuais, que a gente já falou sobre isso, né? De gastos com o pessoal, calculado sobre a receita corrente líquida do respectivo ente da federação. No caso do judiciário, do judiciário, que é federal, que abrange o TRT da 15ª região, essa questão caiu no concurso TRT, né? Por isso que ele pergunta assim. Esse limite corresponde a quanto, pessoal? Então tem aí A, 12%, B, 6%, C, 3%, D, 2% e E, 1%. Quanto é? É isso aí. Alternativa B, 6%, ok? Você quer tirar dúvida? Vamos lá. Aqui, galera, ó, artigo 20. Então, vai existir aí, no caso, uma repartição. Na esfera, a União tem 50% e o Judiciário fica com 6%. Ele pode usar 6% aí para utilização com gastos, né, com pessoal. Beleza? Tranquila a questão, né? Legal. Vamos caminhar então, aqui 6%. Vamos para a próxima. Vamos lá. A questão diz assim, da banca FGV 2014. Segundo a Lei de Responsabilidade Fiscal, Lei Complementar número 101/2000, os valores dos contratos de terceirização, olha só, está falando sobre terceirização, de mão de obra que se referem à substituição de servidores e empregados públicos serão contabilizados como? Como vai ser feita a contabilidade disso aí? Qual o nome que vai ter, né, o elemento aí? A resposta é a alternativa E,
outras despesas de pessoal. Lembra disso que nós comentamos também? Só, se você quiser, não tem problema nenhum, você volta, meu amigo. No vídeo você vai voltar. Se ficou na dúvida, até que você possa guardar todas essas informações. Está aqui, ó. Os valores dos contratos de terceirização de mão de obra que se referem à substituição de servidores e empregados públicos serão contabilizados como outras despesas de pessoal. Tudo bem? Então vamos lá, né? Vamos voltar lá para a questãozinha. Tá tudo marcadinho aqui. Bacana. Como eu falei para vocês na aula 3, pessoal, caso você queira esse material, inclusive com os rascunhos aí, com o que eu escrevi, é só você acessar, tá o link aí para você conseguir ter esse material, tudo bem? Para você conseguir o material, basta você contribuir, me apoiar nessa empreitada de fazer, na verdade, criar aulas gratuitamente aí no YouTube, mas a contribuição também motiva a gente, né? Para falar a verdade, ok? A contribuição também nos ajuda a fazer, poxa, tá valendo a pena, as pessoas estão contribuindo. E vou ser bem sincero, até a aula 7 aqui, se eu fosse viver da contribuição, a coisa ia ser bem complicada, ia ser feia, porque praticamente eu não tenho contribuições. Uma, duas ou três pessoas talvez contribuíram até esse momento, para você ter uma noção, hein? Mas é assim mesmo. Se você sentir aí no seu coração de contribuir, né, com essas aulas que eu estou disponibilizando e querer receber todo esse material, os mapas mentais que eu fiz, esse material também anotado, as questões, é só você contribuir. Clica no link aí na descrição, nos comentários, que você vai ser direcionado e lá você vai verificar a possibilidade aí de fazer essa contribuição, que é super tranquila, com certeza aí não vai doer o bolso de ninguém. Tá certo? Bom, vamos para a quarta questão. A quarta questão é do ano de 2006, caiu na banca Fundação Carlos Chagas, concurso TRE São Paulo. E a questão diz assim: a repartição entre os limites globais com despesas de pessoal, olha só, não poderá, na esfera federal, exceder o percentual de... Bom, vamos lá. 0,4% para o Tribunal de Contas da União, 0,6% para o Ministério Público da União, 2,9% para o Legislativo, 4,5% para o Judiciário e 30,9% para o Executivo. Bom, na esfera federal ele quer que você marque. Então vamos lá. O gabarito correto é a alternativa B. 0,6% para o Ministério Público da União. Tá na dúvida? Vamos verificar essas repartições. Não custa nada, né, pessoal? Estamos aqui. Vamos ver aqui. Na esfera federal, o Legislativo vai ficar com 2,5%. O Judiciário vai ficar com 6%. E o Executivo com 40,9%. Já o Ministério Público da União, 0,6%. Tá bom? Então vamos voltar lá para ver isso. Olha só, questão número 4, onde nós paramos. Tá aí. Ministério Público da União com 0,6%. Beleza, galera? Assim eu finalizo mais um vídeo com você e fico, claro, esperando você no próximo. Não deixe de comentar, deixar seus comentários aí a respeito dessa aula, dá uma curtida, compartilhe aí no seu Facebook, Twitter, nas suas redes sociais, no WhatsApp, manda o link para os seus colegas, seus grupos aí no WhatsApp, as pessoas que estão estudando ou queiram estudar para concurso, tá bom? Assim você me ajuda também as pessoas conhecerem também o meu canal, né? As aulas que eu ministro. Beleza? Tudo bem? Então a gente se encontra no próximo. Valeu, galera. Até a próxima aula.